Pois bem, meus irmãos, depois desses louvores, eu já quero também agradecer a disponibilidade, dos nossos irmãos nesta manhã estar aqui conosco. Que Deus continue abençoando. Nesta manhã, eu quero falar sobre como encarar as crises. De que forma nós devemos encarar as crises? E a carta que eu vou estar lendo é a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. Ali Paulo fala então de uma maneira toda peculiar sobre como os crentes deveriam enfrentar as crises. É claro que a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela tem um teor todo diferente da primeira carta. A primeira carta, ele tem uma maneira toda diferente da segunda carta. A primeira carta, então, ele se apresenta ali, ele fala como deve ser a igreja, as características da igreja. Na primeira carta, ele fala dos benefícios daqueles que têm Jesus como seu Salvador. E na segunda carta, ele passa a encorajar os irmãos, os mesmos, diante das dificuldades, diante das situações inóspitas. E nós vamos ver então, 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18, o que Paulo diz à igreja de Corinto referente às crises que os irmãos iriam passar. Olha o que diz 2 Coríntios 4, de 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, que diante da Tua palavra, Pai, que foi lida, que ela venha nessa manhã falar no coração do Teu Filho, da Tua Filha, em nome de Jesus. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve esta segunda carta à igreja de Corinto, a sua verdadeira intenção era que os irmãos pudessem suportar todas as crises que iriam vir com certeza. E ele mostra de uma maneira toda peculiar como nós cristãos devemos eclodir nos momentos de crise. A palavra eclodir, ela tem como sinônimo aparecer, surgir. Então Paulo estava ensinando os irmãos naquele momento que quando eclodisse então as dificuldades, as situações difíceis, como eles deveriam se manter e agir. O apóstolo Paulo fala então da necessidade que a igreja tem de se manter unida no momento de crise. Pois o próprio Jesus, ele diz que uma casa dividida, ela não vai conseguir se manter de pé. Então, em todos os momentos, nós devemos nos unir como família e como igreja.
Essa é a verdadeira intenção, esta é a verdadeira vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele de uma maneira toda peculiar, ele acaba então mostrando essa necessidade para a igreja. Então nós vemos como nós devemos encarar as crises nos dias de hoje. O primeiro texto que eu li, o versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então nós vemos, meus irmãos, que a primeira necessidade que nós temos, segundo o apóstolo Paulo no versículo 16, é de nos renovarmos, tornarmos a voltar ao princípio, pois isso diz a palavra no grego, anakainosis, significa renovar, ou seja, tornar algo no estado inicial, voltar ao primeiro amor, começar do início, uma redundância, mas isso significa então essa palavra renovação no grego. Então Paulo está dizendo para os irmãos: olha, voltem ao ponto de partida, começa de novo, como se algo que deu errado e deve então começar novamente. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Algo que eu achei interessante nessa palavra anakainosis, que é a renovação, o renovar, quando Paulo sugere à igreja voltar ao princípio, é que o texto diz para que os irmãos então não estejam desanimados. E essa palavra, meus irmãos, no grego, ela nos orienta então a olhar para trás e não para frente. Por quê? Porque essa palavra, ela tem como na sua raiz etimológica, para que os irmãos olhem para o passado, pelas grandes coisas que o Senhor fez no passado. Ou seja, não olhe para a frente. Talvez ele estava dizendo, se você olhar para a frente, ou talvez não, né? Quero afirmar aqui, olhando para a frente, talvez você não veja muitas coisas. Mas quando você olha para o passado, você vê as grandes coisas que o Senhor já fez. E era justamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo nessa palavra. Para que nós possamos nos renovar, a ponto de olhar para o passado, ver grandes coisas que o Senhor fez lá, e Ele fará também no futuro. Salmos capítulo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então que nós possamos nos renovar, ter esse espírito de renovação, que isso seja o nosso ponto de partida, que se for preciso, comece tudo de novo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Se tiver necessidade, comece desde o princípio, comece no ponto inicial, tudo de novo. Se tivermos que começar tudo novamente, meus irmãos, nós vamos começar. Amém, Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesta manhã. Que nós não possamos em nenhum momento ficar desanimados, mas que nós possamos nos renovar dia após dia. Que você possa ter isso no seu coração. Que essa seja a sua oração. Senhor, se for preciso, eu começarei tudo de novo. Se essa pandemia destruir o meu serviço, destruir a minha família, destruir os meus negócios, eu vou começar tudo de novo. Eu vou fazer tudo novamente, porque a tua palavra manda que eu olhe para o passado. E quando eu olho para o passado e vejo os seus feitos, eu tenho certeza que no futuro o Senhor estará comigo também. Segundo lugar, como que nós devemos encarar as nossas crises? Sabendo que elas são momentâneas,
nas nossas vidas. É o que diz o texto que nós acabamos de ler no verso 17. E aqui entra outra palavra que se chama kairos no grego. E esse kairos não é o nosso tempo, porque o nosso tempo é o cronos. O tempo de Deus é o kairos. E o tempo de Deus muitas vezes não está atrelado ao nosso tempo. E esse kairos é o kairos de Deus, é o tempo estabelecido, ou seja, é o padrão de Deus para as nossas vidas. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que diz o versículo de número 17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo está dizendo, segundo a palavra de Deus, que o sofrimento do servo de Deus, ele é momentâneo. Amém. Glória a Deus. E esse kairos é um tempo estabelecido por Deus e não por nós. Paulo diz que tais situações ele produz nas nossas vidas paciência, perseverança e o melhor de todos eles, diz o texto, que ele produz algo eterno nas nossas vidas. Interessante, né? O kairos de Deus, os nossos sofrimentos que são momentâneos, eles acabam produzindo algo nas nossas vidas, cujo isso vai perdurar eternamente. Que nós possamos crer nisso, meus irmãos, que alguma lição importante sobre as nossas vidas nós iremos tirar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em terceiro lugar, como nós devemos encarar estas crises? Segundo o texto que nós lemos agora no versículo número 18, ele diz que nós não devemos olhar para aquilo que nós estamos vendo. Olha o que diz o versículo 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, vai embora. Mas o que não se vê, aquilo que não se vê é eterno. Os irmãos sabem que eu gosto muito de estudar a palavra grega, né? A raiz etimológica da palavra. O que significa isso? E essa palavra não se vê, ela se chama aterizo. E aterizo é que nós não devemos fixar, mas que nós devemos olhar atentamente, é o que diz. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos uma coisa e tiramos conclusões a respeito daquilo que nós estamos vendo. Mas aquilo que nós estamos vendo nem sempre é aquilo que vai acontecer ou que está acontecendo. Eu gosto muito de Isaías 55, versículo 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquilo que o profeta Isaías estava pensando, ou aquilo que ele estava tentando caminhar, não era aquilo que Deus queria para o povo de Israel. Então o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto: aquilo que você vê é transitório. Aquilo que você vê é finito. Aquilo que se vê vem e acaba. Aquilo que você vê destrói. Mas aquilo que nós não vemos, aquilo é eterno. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem. Ou seja, o
coração do homem não sabe. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então que você não possa atentar para as coisas que você está vendo, mas que você possa estar atentando para as coisas que você não vê, porque essas coisas são eternas. E eu quero concluir a mensagem nesta manhã com um trecho de um livro que eu li certa vez, de Oscar Wilde, que nasceu em 1880 em Londres. Ele era um britânico, e a frase do livro dizia o seguinte: os olhos são inúteis quando a mente é cega. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Que você, meu querido irmão, possa vencer todas as crises que sobrevierem sobre a sua vida, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque se algo tem nos erguido nos nossos dias de hoje, certamente é a tua palavra. Sim. Obrigado porque a mesma tem falado comigo, e eu creio que falará no coração do teu filho e da tua filha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus único e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Deus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, meu querido irmão, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Louvado seja o nome do Senhor.